Olá, aqui é o professor Vitor Proença e nesse vídeo a gente vai explicar exatamente se a vitamina B12 alta causa câncer, tá? Então, primeira coisa, na verdade, que é importante a gente saber, a vitamina B12, ela é extremamente importante para o nosso organismo, ou seja, é o que a gente chama de um nutriente essencial. Ela precisa fazer parte da nossa dieta, da nossa alimentação, beleza? Então, isso é extremamente importante que você saiba. Se você não tem na alimentação B12 suficiente, você vai ter que fazer provavelmente uma suplementação, tudo bem? Que aí pode ser, por exemplo, suplementos por via oral, e aí, se houver necessidade, por prescrição médica e tudo mais, pode ser feita uma administração por via, por exemplo, intramuscular, uma injeção, tudo bem? Mas de maneira geral é isso, né? Você tem B12 na alimentação, principalmente em alimentos de origem animal, beleza? Então, ele é o que a gente chama de um nutriente essencial. Por quê, professor? Porque basicamente a gente não produz. Tem umas bactérias lá no nosso intestino que até produzem e tal, mas a gente não consegue absorver o suficiente, porque precisa de fator intrínseco, tem todo um procedimento para isso, tá? Mas basicamente na nossa alimentação a gente tem vitamina B12 e aí a gente tem, se tiver funcionando tudo adequadamente no seu organismo, você tem fator intrínseco que liga lá nessa vitamina B12, transporta e aí vai lá para o nosso sangue e vai ser transportado lá na forma de transcobalamina, holotranscobalamina, tá? Que são as proteínas de transporte, basicamente, lá que tem algumas que são ativas, outras não são. A gente vai gravar uns vídeos também sobre esses exames, tá? De vitamina B12, então já fique esperto em relação a isso. Mas saiba que ela é essencial para o nosso organismo, beleza? Então isso é importante que você tenha essa informação. Mas por que, professor, que ela é importante? Porque ela participa da formação das células do nosso sangue, por exemplo, as células vermelhas, tá? As células de uma maneira geral, né? Faz parte do processo lá de hematopoiese, que a gente diz. Então, se a gente não tem vitamina B12 suficiente no organismo, B6, B9 também, tem outras, né, que participam, ou ferro, tá? Se você não tem esses nutrientes que são extremamente importantes para o nosso organismo, você não forma células do sangue adequadamente. E aí, se você não forma células do sangue com a característica adequada, a quantidade de hemoglobina adequada e tudo mais, você tem uma anemia, beleza? E aí existem tipos diferentes, né, de anemia. No caso aí da falta de B12, por exemplo, a célula vermelha ela tende a ficar maior, tá? Que a gente chama de anemia megaloblástica. E aí tem um aumento do VCM lá no hemograma, tá? Que é um exame de sangue. Então, quando você faz o hemograma, tem vários parâmetros, tá? Um deles é o tamanho da célula vermelha, é o tamanho da hemácia, que é o volume corpuscular médio, VCM, é um índice hematimétrico que a gente diz, tá? Se esse VCM ele está aumentado, isso quer dizer que a hemácia está maior. Resumidamente é isso, tudo bem? A hemácia tende a estar maior por uma dificuldade na formação por falta, por exemplo, de vitamina B12, que é uma anemia carencial. Tudo bem? Então, essa célula vermelha aí que está maior, que não está adequada, ela não transporta oxigênio adequadamente, consequentemente, você tem uma anemia. Beleza? Esse é um tipo, né, de anemia. Tem vários tipos aí, eu não vou ficar entrando no mérito, mas não forma células do sangue adequadamente, se não tem vitamina B12. Beleza? Também não tem formação adequada de neurônios, né, do sistema nervoso de uma maneira geral. Então, o paciente pode ter dormência, formigamento, outros prejuízos, né, nos nervos, relacionados tudo com déficit do sistema nervoso. Tudo bem? Então, essas são as principais alterações aí, tá? Se não tiver B12 adequada. Por isso que, normalmente, se faz exame, aí tem B12 baixa, suplementa nesse paciente aí, tá? Para que ele tenha B12 adequada, não tenha anemia ou ainda alterações no sistema nervoso. Mas existem alguns relatos de pacientes com câncer e que têm altas concentrações plasmáticas de vitamina B12. E aí a dúvida que se surgiu aí na literatura, na mídia, né, e tudo depois que foram publicados alguns artigos científicos, era se essa vitamina B12 ela estava causando o câncer. Essa era a dúvida, tudo bem? E aí
Obviamente, saíram vários artigos científicos, saíram várias outras coisas da mídia, e eu fui analisar uma dessas revisões científicas, tá? Então, o que eu vou falar aqui são os dados de uma revisão sistemática, que a gente diz, que analisou várias outras pesquisas científicas para saber, vitamina B12 causa câncer? Sim ou não? Resumidamente é isso, tá? E é isso que eu vou apresentar aqui para você hoje. Então, basicamente, a gente analisou aqui, ó, os resultados desse artigo científico, tudo bem? Que o link está aqui, ó, abaixo. Depois, se você quiser, eu passo para você, ó, esse é o link aqui. Posso até deixar na descrição aí do vídeo depois, tá? Mas, basicamente, ele fala sobre os níveis altos plasmáticos de vitamina B12 e câncer em estudos em humanos, tá? Porque existem estudos em animais de laboratório, por exemplo, em células isoladas, tem vários outros tipos de estudos, mas é um para analisar mais a fase clínica, né, dos estudos aí. Então, eles estão verificando basicamente o quê? A causa, né? Se vitamina B12 causa câncer ou se tem alguma outra explicação alternativa. Resumidamente é isso, tá? Então, eles analisaram centenas de artigos científicos, tudo bem? Então, eu estou trazendo aqui o resumo de todo esse projeto científico, esse trabalho científico que foi feito aí pelos pesquisadores. Então, eles começaram com 238 artigos científicos, tá? Que eram potencialmente relevantes, mas alguns eram em animais, outros em células isoladas e tal, não seguiam os padrões científicos que eles estavam buscando aí, que é basicamente estudos em humanos, beleza? Então, depois dessa primeira triagem aí, eles analisaram detalhadamente 118 artigos, também pegando algumas outras citações que estavam nesses artigos que eles foram lendo. Tudo bem? Então, resumidamente, são 118 artigos científicos, tá? Que eles analisaram. Claro, no artigo completo em inglês, você tem lá as tabelas com a descrição dos artigos e tudo mais que eles analisaram, e eu vou trazer aqui o resumo para você, que são as principais conclusões que eles tiveram nesse artigo científico, tá? Então, primeira coisa que é importante da relação com o câncer, tá? Altas concentrações plasmáticas de B12 foram consistentemente associadas ao câncer de fígado, que é o órgão, basicamente, que armazena e metaboliza a vitamina B12. Então, aqui a gente consegue ver uma associação, sim, de aumento de vitamina B12 na corrente sanguínea com o câncer de fígado, mas não necessariamente a vitamina B12 causando câncer. Deixa assim essa informação que a gente vai explicar aqui ao longo desse vídeo, tudo bem? Ah, professor, então peraí, então existe sim relatos na literatura de aumento de B12 com câncer? Isso existe, tudo bem? Então, nesse caso, excluindo os outros tipos de câncer, né? O único câncer que foi associado foi o câncer de fígado, tá? Que tem aumento de B12 e também tem a presença de câncer de fígado, ok? Mas não houve evidência suficiente sobre temporalidade, limiar biologicamente significativo ou associações dose-resposta. O que quer dizer isso? Dose-resposta quer dizer que você vai aumentando a dose de vitamina B12 e vai dando mais câncer? Não, isso não aconteceu, tudo bem? Então não existe o que a gente chama de limiar biologicamente significativo, não existe temporalidade, ou seja, administrou B12, teve câncer. Não, pode ser coisas paralelas, né, concomitantes. Ou a pessoa de repente tinha câncer e aí depois foi fazer exame e detectou B12 aumentada também. Tá? Então, não foi na sequência B12 e depois câncer. Isso é importante deixar claro, tudo bem? Também não teve uma associação de, tem menos B12, desculpa, tem menos B12 na corrente sanguínea, tem menos câncer, tem mais B12, tem mais câncer, também não teve associação, tudo bem? Normalmente, dentro da farmacologia, da fisiologia, quando a gente vai aumentando a dose de alguma coisa, a gente vai aumentando o efeito, normalmente é isso que acontece. Não é isso que aconteceu aqui, tudo bem? Então, não tem associação de aumento de B12 administrado aí, por exemplo, para um paciente e aumento de incidência de câncer, beleza? Então, esse é o primeiro ponto aí que é importante. Também não teve um padrão distinto de associação com alguns tipos de câncer, adenocarcinoma, carcinoma espinocelular, entre outros aí, tudo bem? Isso também é importante, porque ele não suporta um papel funcional da B12 na iniciação ou progressão do câncer. Ou seja, teve B12, começou a ter câncer? Não. Teve aumento de B12, o câncer aumentou? Também não. Beleza? Então a B12 não parece ser uma causa do câncer até o momento aqui. Beleza? Isso que é importante que você entenda, tá?
Então, nesse caso, o que se sugere? Que B12 elevado pode ser, na verdade, um fenômeno secundário em alguns tipos de câncer. Então, não é a B12 que aumentou o câncer, é o câncer em si que apareceu com o aumento de B12. Tudo bem? Então, é ao contrário, na verdade, tá? Não é B12 que causou o câncer, é o câncer aumentado aí, principalmente no fígado, né? Nesse caso que a gente está relatando aí, é o câncer de fígado que levou ao aumento de B12 na corrente sanguínea. E também não é a suplementação com B12 que levou ao câncer. Isso tem que deixar bem claro. Então, quando o médico prescreve para você para uma anemia, por exemplo, ou para alterações sensoriais, motoras, de nervos, né? A gente pode falar assim, neuromotora, tá? Quando ele te prescreve B12, porque ele fez um exame e B12 estava baixo, aí a B12 chega e aumenta, né? Sei lá, passa 1.000 e poucos, por exemplo, isso não é uma relação de câncer, isso tem que ficar muito claro, tudo bem? Agora, o paciente que já estava com uma cirrose, uma hepatite, que nem é um câncer, na verdade, né? Ou ainda um câncer hepático, ou alguma outra alteração no fígado, fez um exame de sangue de B12, e aí B12 está aumentada, essa B12 aumentou devido ao câncer. Tudo bem? Então isso é importante que a gente já estabeleça nesse momento. Outra coisa, o tratamento convencional do câncer reduziu as concentrações plasmáticas de B12, sugerindo que o tumor ativo era a fonte das altas concentrações de vitamina B12 na circulação. Então, primeiro o câncer apareceu, as alterações lá no fígado e tudo mais. A gente vai mostrar uma imagem interessante aí para você. E aí isso fez com que a B12 fosse aumentando. Não foi suplementação que levou ao câncer de fígado, beleza? Ou algum tipo de câncer, né? Então aí, ó, o que eles consideraram na pesquisa? Insuficiente as evidências de uma associação causal entre as altas concentrações plasmáticas de B12, ingestão de vitamina B12 ou ainda o tratamento com doses farmacológicas de B12 e câncer. O que quer dizer isso? O paciente recebeu B12, por algum motivo, uma anemia. Não é isso que está causando câncer. Tá claro aí? E não sou eu, né, Vitor Proença, especificamente só que estou falando isso. São os 100 e poucos aí artigos científicos que foram relatados aí na literatura, em estudos com humanos, tudo bem? Outra coisa que é importante, baixas concentrações plasmáticas de vitamina B12 são também comuns em pacientes com câncer. Poxa, então se era o câncer que causava aumento de B12, né, ele tinha que aumentar B12 em todo mundo, mas não é isso que acontece. Em vários pacientes aí com câncer, eles têm B12 baixa. No câncer de fígado, especificamente, tende a ter um aumento devido à metabolização aí da B12, que a gente vai mostrar numa imagem na sequência aqui, ó. Então, deixa eu só diminuir a tela, a câmera, né, que está aqui na frente, para não te atrapalhar, e vou vir aqui para o cantinho, ó. Deixa eu vir aqui, ó, para esse cantinho aqui. E aí eu vou explicar essa imagem para você. Então, primeira coisa, desse lado aqui, ó, vou colocar uma setinha. Desse lado aqui é o fígado bom, fígado normal. Desse lado aqui, ó, é um círculo, né, que eu coloquei, é um câncer de fígado, tá? Então você consegue perceber aqui, ó, o desenho que eles colocaram é como se o fígado tivesse todo prejudicado. E aqui desse outro lado, o fígado bom. Nesse caso, o fígado troca com a corrente sanguínea a B12, e a B12 é que é estocada no fígado, tá? Vitamina B12 normal, ela é trocada entre o sangue e o fígado, e é estocada aqui no fígado, tá tudo bem, obrigado. Na hora que ele sai aqui, por exemplo, ele vai ser distribuído para outros tecidos e tá tudo bem. Agora, esse fígado começou a sofrer um dano aí, que seja, por exemplo, uma hepatite, uma cirrose, ou ainda um início de câncer de fígado, tá? Então, podem se passar vários anos, por exemplo, até o fígado realmente estar prejudicado, tá? Sofrer uma injúria, que a gente diz. Aí, nesse período aqui, não tem nada de aumento de B12. B12 está tudo normal ainda, não está alta na corrente sanguínea, porque ele está trocando ainda com o fígado, que o fígado ainda não está totalmente prejudicado, porque ele se regenera, tem todo aquele processo lá. Então, a B12 ainda está normal na corrente sanguínea. Ela pode começar a ir aumentando devagar, mas tem um valor lá de referência de normalidade, tá? Provavelmente, nesse momento, não tem ainda aumento de B12 na corrente sanguínea.
Na hora que a lesão ela fica mais extensa, começam a aparecer outros sintomas aí, aumento de bilirrubina, de AST, ALT, gama-GT, fosfatase alcalina, entre outras coisas aí que a gente mensura para verificar fígado, né, funcionamento hepático, lesão hepática, etc. Aí nesse momento aí, que pode ter acontecido um pouco antes até do diagnóstico de fato de um câncer de fígado, aí tem a detecção de aumento de B12 já. Mas isso aconteceu provavelmente por quê? Porque as células foram se desenvolvendo aqui, causando lesão, o paciente ainda não sentiu nenhum sintoma específico, tá? Aí quando ele vai começar a sentir um sintoma, já se passaram meses, anos aí, por exemplo, e aí ele pode ter aqui, no final das contas, o diagnóstico de câncer. Mas ele basicamente já tinha o câncer sendo desenvolvido, tudo bem? Então, quem causou isso aqui, ó, são os fatores que prejudicaram o fígado. Porque isso, o aumento de B12 também acontece, pode acontecer na hepatite, na cirrose, não só no câncer de fígado, tudo bem? Então, são coisas paralelas, na verdade, né? O aumento de B12 aí acontecendo e o câncer de fígado sendo prejudicando esse tecido aí, tudo bem? Então, no final das contas, quando o paciente tem, por exemplo, câncer de fígado, a B12 não consegue mais ser estocada, retida lá no fígado, e ela vai para a corrente sanguínea. E aí sim vai aparecer o quê? Ó? Aumento de B12 no plasma, aumento de transcobalamina, que é o transportador, basicamente, né, da vitamina B12, aumento de enzimas hepáticas, e aí outras alterações, bilirrubina, né, e tudo mais aí que vão acontecendo aí. Tudo bem? Então, isso tudo está acontecendo basicamente de forma paralela, né? O câncer prejudicando o fígado não conseguindo absorver mais, reter a vitamina B12, e a vitamina B12 vai começando a aumentar na corrente sanguínea. Aí, de repente, ele não tinha nada. Fez um exame, deu aumento de B12. Opa, tem algum problema aí. Aí tem que, obviamente, né, analisar qual é o problema. Esse paciente aí faz suplementação? Não faz. Então, por que tem aumento de B12? Aí sim, pode-se, por exemplo, solicitar exames de marcadores de lesão, função hepática, etc. Aí, de repente, aparece AST, ALT, bilirrubina alteradas, por exemplo, tá? E aí tem que analisar qual que é o problema desse paciente, beleza? Então, essas são as informações que eu queria trazer sobre a associação aí de vitamina B12 alta e câncer. Não causa câncer, tá? Não é a suplementação que causa o câncer também. Na verdade, o câncer em si que o paciente tem, por exemplo, hepático, prejudica a absorção da vitamina B12, né? Prejudica, na verdade, a retenção no fígado da B12 e aí ela aumenta na corrente sanguínea. Tudo bem? Então, o aumento da B12 é uma consequência desse paciente que já tem câncer, tá? Então aí é importante, óbvio, detectou B12 alta sem um motivo específico, fazer exames de fígado e outros exames aí que o médico vai prescrever para você, beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir. Claro, já deixa o seu comentário para saber se você está gostando aqui, se você entendeu esse assunto, essa associação aqui, tá? Se você quer saber mais sobre os exames de B12 e tudo mais, escreve aqui nos comentários. Claro, se inscreve também, ativa as notificações para que você receba os próximos vídeos, tá bom? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.